O vídeo de hoje é um tutorial de como vender a alma pro capeta. Olá amigos, bem-vindos ao resultado da nossa promoção de 666 inscritos. Pra quem não se lembra, eu pedi sugestões de desenhos pra vocês e a melhor sugestão ganhou o desenho sugerido, enviado direto pra casa do vencedor. E a boa notícia é que se eu não falei com você até hoje, provavelmente você não foi o vencedor. Antes de anunciar quem venceu, eu queria agradecer a todo mundo que participou. A gente recebeu 59 sugestões. Faltou bem pouco para ser 66 sugestões, a gente tem uma coincidência macabra, mas tudo bem. E quando eu pensei na promoção, eu tava com medo de vocês terem pouca criatividade, só mandarem sugestões bem comuns, coisa e tal. Mas na verdade a gente teve o problema oposto. Na verdade vocês foram até criativos demais. Eu queria mandar um salve pra pessoa que sugeriu que eu desenhasse o Faustão vestido de Doutor Estranho em cima de uma galinha gigante. Assim, eu acho que você precisa se esforçar muito pra ter uma ideia dessas. Mas infelizmente não foi essa vez que você ganhou, pessoinha. A vencedora foi a Ellen Caroline. Ela deixou a sugestão dela lá na nossa página no Facebook e ela sugeriu o seguinte. Não sei se você conhece, mas gostaria muito de ver um desenho seu do Robert Johnson, um dos músicos do blues mais macabros da história. A história dele é bem interessante, vou deixar este link aqui. E ela deixou o link, e quando eu vi a sugestão pela primeira vez eu falei, ok, não conheço esse cara, vou pesquisar. Eu entrei no link e eu descobri que na verdade eu conheci o cara, porque ele aparece no 8º episódio da 2ª temporada de Supernatural. E eu continuei pesquisando e descobri que eu não conhecia nada da história do cara, porque Supernatural não é fonte pra nada, é no máximo divertido. Enfim, eu fui pesquisando e descobrindo uma história super divertida e capirotesca e me diverti muito descobrindo as coisas, e eu assisti filmes sobre as coisas dele, obviamente eu ouvi as músicas dele, e foi super divertido. Obviamente, no final da semana, eu estava decidida por essa sugestão. Eu não sei se quando eu publicar esse vídeo, a Ellen já vai ter recebido o desenho dela. No dia que eu tô gravando, eu enviei esse desenho pra ela ontem. Mas, de todo jeito, quando ela receber o desenho, eu vou pedir pra ela me mandar uma foto dela com o desenho, que vai ser postada no nosso Instagram e na nossa página do Facebook. Se não tiver lá hoje, vai estar nos próximos dias. E agora eu queria compartilhar com vocês a história do Robert Johnson, enquanto vocês assistem o speed do desenho. Ah, e se vocês gostarem desse formato de speed art enquanto eu conto uma história, vocês falam nos comentários que eu gostei muito de fazer isso, e se vocês curtirem assistir, eu posso transformar isso numa série mensal de vídeos. Então bora lá! Robert Johnson nasceu um menino pobre no interior do Mississippi. Ninguém sabe ao certo sua data de nascimento exata, uma vez que nunca foi encontrada uma certidão de nascimento oficial. Mas estudiosos da música concordam com 8 de maio de 1911 como a data mais provável. Ele era um jovem negro, nascido no sul dos Estados Unidos apenas 50 anos após a abolição da escravatura. Nesse contexto, não havia muitas perspectivas de vida para Johnson, além de trabalhar nas plantações de algodão, como seus familiares. E foi exatamente isso que ele fez durante os primeiros 19 anos de sua vida. Porém, Robert detestava a vida de agricultor e via apenas uma saída para essa condição: a música. Seu interesse pela música começou bem cedo. Relatos de seus parentes descreviam Robert tocando gaita no tempo livre entre as atividades do rancho. Mas não pense que seus colegas adoravam o show musical gratuito. Esses mesmos relatos diziam que Robert tocava tão mal que quando ele começava, ninguém conseguia ficar por perto. Além da gaita, ele também se aventurava no violão, que seria um instrumento que o acompanharia pelo resto de sua vida. Mas, nessa época, ele não era muito melhor no violão do que ele era com a gaita. Aos 18 anos, ele conheceu uma jovem chamada Virginia Travis, 2 anos mais jovem do que ele. Eles se casaram em 16 de fevereiro de 1929 e foram morar com a meia-irmã de Robert. Viveram um ano feliz juntos. Em agosto, Virginia engravidou do primeiro filho do casal. Robert continuava trabalhando na lavoura de algodão e tocando seu violão nas horas vagas.
Em 10 de abril de 1930, Virginia entrou em trabalho de parto. Não existem relatos do que exatamente aconteceu naquela noite, mas o que era para ser um dos dias mais felizes da vida de Johnson se tornou sua maior tragédia. Virginia morreu durante o parto. A criança também não resistiu. Sem uma família para sustentar, Robert largou tudo e foi correr atrás de seu sonho, a música. A década de 1930 era o início do blues, um ritmo simples acompanhado por narrativas curtas e rimadas. Surgiu no começo do século entre as populações rurais afro-americanas do delta do Mississippi e espalhou por todo o sul dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o gênero ganharia o mundo, ganhando adeptos principalmente na Inglaterra e influenciando diversos outros estilos como o rock and roll. Hoje, Robert Johnson é considerado o maior nome dessa fase rural do blues. Mas, em 1930, ele era apenas mais um jovem tentando a vida, com um violão debaixo do braço, se apresentando em bares na região do Mississippi. Logo no início, Johnson conheceu Willie Brown e John House, que já eram conhecidos na região como grandes bluseiros. Eles viriam a ser os mentores e amigos de Johnson pelo resto de sua vida. Após alguns encontros com os dois, Robert pegou seu violão e saiu em sua vida andarilha, se apresentando nos estados vizinhos do Tennessee, Louisiana e Alabama. Quando partiu, Johnson era nada mais do que um músico medíocre. Quando se reencontrou com Willie Brown e Son House, 2 anos depois, era o melhor bluseiro com um violão na mão que os dois já haviam vistos. Son House ficou tão impressionado com a evolução extraordinária de Robert que disse em uma entrevista que a única forma de alguém ficar tão bom em tão pouco tempo seria vendendo a alma pro diabo na encruzilhada. E assim surgiu a lenda. É dito que, numa noite escura, numa encruzilhada qualquer, no interior do Mississippi, Robert Johnson se prostrou de pé, seu violão debaixo do braço e esperou por horas. À meia-noite em ponto, um homem misterioso apareceu. "O que faz um lugar desses, a essas horas, jovem?" o homem perguntou. "Me disseram que aqui, em troca de minha alma, poderia ter o que quisesse", Robert respondeu. "E o que é isso que tanto queres?" "Quero ser o maior bluseiro de todos os tempos." E com isso, o pacto estava selado. O homem pegou o violão, o afinou, tocou algumas notas e o devolveu. Desse dia em diante, Johnson tocou o violão tão bem quanto ninguém jamais havia tocado antes dele. Robert Johnson se tornou tão famoso quanto era possível ser para um jovem negro do interior do Mississippi na década de 1930. Tocou em uma infinidade de bars por toda a região do sul dos Estados Unidos. Era um mulherengo famoso e provavelmente deixou mais do que um par de filhos pelo caminho. Há relatos de sua presença no Mississippi, Tennessee, Arkansas, Texas, Kentucky, Indiana, Michigan, Missouri, Illinois, Ohio e até New Jersey e Nova York. Entre os anos de 1936 e 37, ele gravou seus 2 álbuns, somando 29 músicas no total. Outra lenda acerca da vida de Robert Johnson diz que ele teria, na verdade, gravado 30 músicas, e até hoje entusiastas buscam a canção perdida de Robert Johnson. O que se sabe, de verdade, é que as gravações foram realizadas num quarto de hotel com equipamento precário. Por isso, todas as gravações de Robert são meio sujas, cheias de chiado no fundo e até mesmo com certo ar de amadorismo. Isso não impediu que suas músicas posteriormente conquistassem o mundo, sendo cantadas por vários dos grandes nomes da música, em especial pelos roqueiros ingleses das décadas de 70 e 80. Seus grandes sucessos incluem My Sweet Home Chicago, Come On In My Kitchen e If I Had Possession of Judgment Day. Porém, 3 músicas em particular ganham a atenção de seus entusiastas. Crossroads Blues, o blues da encruzilhada, é provavelmente a música mais famosa de Johnson. Nela, ele narra sua experiência de ir até a encruzilhada e esperar até depois do pôr do sol, pedindo a Deus que salve sua alma. Alguns interpretam a música como uma narrativa do dia em que ele vendeu sua alma para o diabo. Outros a interpretam como uma volta à encruzilhada para pedir perdão a Deus após se arrepender do pacto. De qualquer forma, o tom melancólico da canção deixa claro que sua alma não tem salvação. A música em que ele trata o assunto do diabo mais explicitamente é Me and the Devil Blues, o blues de eu e o diabo. Nele, o diabo bate em sua porta em uma manhã qualquer e o leva embora.
Trata-se provavelmente da narrativa do dia de sua morte, já que Johnson encerra a música deixando instruções para sua amada. Você pode enterrar meu corpo ao lado da estrada, para que meu espírito maligno possa pegar um ônibus Greyhound e partir. Por fim, a canção Hell on My Trail, Cão do Inferno na Minha Cola, pode ter sido a origem dos boatos que circularam acerca de sua morte, ou mais uma coincidência sinistra. Na letra, Johnson afirma estar sendo perseguido por cães do inferno e por isso não pode ficar muito tempo em um único lugar. A figura do cão do inferno voltou a aparecer na história de Robert na ocasião de sua morte. Assim como seu nascimento, sua morte também é cercada de mistérios. A data, porém, é certa, 16 de agosto de 1938. As causas mais prováveis foram envenenamento ou pneumonia. Em seu atestado de óbito, o campo causa da morte está preenchido apenas com a frase No Doctor, ou seja, sem um médico disponível na ocasião para testar a causa de sua morte, ela simplesmente nunca foi atestada e continua até hoje um mistério. A história mais contada diz que, alguns dias antes de sua morte, Johnson estava tocando em um bar em Greenwood, no Mississippi. Mulherengo como era, Robert acabou flertando com a esposa do dono do bar. Como vingança, o dono do bar lhe presenteou com uma garrafa de bebida envenenada. Pouco tempo depois, Johnson começou a passar mal e foi levado por seus amigos de volta para o hotel, onde ficou dias de cama. Ele sobreviveu ao envenenamento, mas a crise agravou uma pneumonia leve que lhe afligia e acabou o matando em 16 de agosto. Seus amigos passaram todos os seus dias de sofrimento ao seu lado. Mais tarde, esses mesmos amigos relataram que Robert passou a maior parte do tempo inconsciente, mas, quando acordava, tinha crises de pânico, dizendo que os cães infernais estavam lá para caçá-lo. 80 anos depois, não podemos ter certeza de nada envolvendo a morte de Robert Johnson. Teria sido envenenado? Teria sido pneumonia? Ou teria sido os cães infernais vindo buscar sua alma que ele havia vendido ao diabo anos antes? Nós jamais saberemos. Se a data de nascimento de 1911 estiver certa, Robert Johnson morreu aos 27 anos. Essa idade parece familiar? Pois é, Johnson foi a primeira vítima da famosa maldição dos 27 anos. Depois dele, vários outros músicos famosos morreram inesperadamente no auge de suas carreiras aos 27 anos de idade. O Clube dos 27 ainda inclui Brian Jones, fundador dos Rolling Stones, Jimi Hendrix, conhecido como o maior guitarrista de todos os tempos, Janis Joplin, a rainha do rock and roll, Jim Morrison, vocalista do The Doors, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, e Amy Winehouse, provavelmente a maior cantora britânica dos anos 2000. Maldições e pactos à parte, o que eu acho interessante na história de Johnson é que ele é uma prova de que talento não existe. Ele foi do pior tocador de gaita da região para o maior bluseiro de todos os tempos. No fim das contas, a história do Pacto do Diabo provavelmente não é real. A evolução incrível de Johnson naqueles 2 anos provavelmente se deu por muito treino, dedicação e ajuda de um amigo que ele conheceu na época, Tommy Johnson. A mesma lógica que vale para a música também vale para o desenho. Seus desenhos podem ser um desastre hoje, mas você tem potencial de fazer coisas incríveis. Basta querer. Para chegar lá, você tem 2 opções. A primeira é se dedicar, treinar muito e não desistir nunca. A segunda é ir para a encruzilhada à meia-noite com um estojo de lápis debaixo do braço. Qual que a gente vai tentar?